Existem histórias mundialmente conhecidas sobre a mentira e a verdade. Uma delas eu relatei em algumas das turmas que eu estive presencialmente esse ano, bem no iniciozinho do ano, mas não cheguei a relatar em todas as turmas. História bastante interessante que contextualiza muito o período que nós estamos vivendo hoje. E estamos vivenciando há muito tempo, um período marcado por falsas informações, por boataria, em que a gente muitas vezes não sabe discernir o que é verdade, o que é mentira, se devemos confiar na palavra em determinado pronunciamento ou não. Essa história fala para nós que a mentira e a verdade, personificadas na figura de duas mulheres, duas figuras femininas, resolveram tomar banho em um mesmo local e um mesmo ambiente. E a verdade demorou muito no banho. A verdade é daquele tipo de pessoa, às vezes você é igual ela, que fica cantando no chuveiro, que fica pensando mil e uma coisas e demora a sair do banho, gastando muita água, gastando muita energia. E a mentira acabou o banho rapidinho. A mentira acabou o banho rapidinho e assim que a mentira acabou o banho, ela recolheu as próprias roupas, que ambas se despiram para poder tomar banho. Assim como eu, retiro roupa, você, todos nós temos que retirar roupa para poder tomar banho, elas retiraram também. E assim que a mentira, ela acaba esse banho, ela recolhe as suas próprias roupas que ela estava usando, as roupas da mentira, e não se contentando com essa situação, ela vai recolher as roupas também da verdade, que ainda estava tomando banho, que ainda estava se enxaguando. E eis que essa mentira, ela sai pelo mundo, ela sai por todos os ambientes trajada de verdade. E as pessoas adoram a mentira trajada de verdade. As pessoas cumprimentam essa mentira, as pessoas ficam amigas dessa mentira. As pessoas jamais imaginam, inclusive, que ela é a mentira, apenas utilizando os trajes, as vestimentas da verdade. E eis que a verdade, assim que ela encerra o seu banho, assim que ela vai em busca da sua roupa para vestir-se novamente e voltar ao ambiente a qual ela estava antes de tomar banho, ela não encontra a roupa. E ela não encontra nem a roupa da mentira e nem a sua própria roupa da verdade. E aí o que acontece a partir disso? Acontece que surge a verdade nua e crua. A verdade nua e crua e ninguém quer ver a verdade nua e crua. Muitas vezes a verdade passa nua e crua na nossa porta e a gente não está afim de ver a verdade nua e crua. Na maioria das vezes, para não dizer na quase totalidade das vezes, a gente prefere ver a mentira trajada de verdade, a mentira vestida de verdade, do que de fato a verdade nua e crua, que teve a sua roupa ali furtada por uma amiga, por uma parceira, chamada mentira. Essa história é uma história mundialmente conhecida, uma história criada ao longo das várias gerações, que ilustra nada mais do que, por meio de uma metáfora, por meio de uma realidade distinta do que a gente vive, a realidade sim. É claro que ela utiliza aí de movimentos e palavras e situações hiperbólicas, imaginárias, um tom conotativo, mas ela nada mais ilustra do que a realidade, em que a gente prefere fechar os olhos, prefere não ver a verdade nua e crua, e a gente muitas vezes abre as portas, dá as boas-vindas para a mentira trajada de verdade. Muitas vezes a mentira reconfortante, ela é mais bem-vinda do que a verdade nua e crua. E isso ilustra bem a situação que o Brasil e o mundo vivem há muito tempo, mas principalmente durante esse período de pandemia, em que muitas mentiras surgem, você acredita nessa mentira, você mesmo cria essa mentira e a toma, a encara enquanto verdade, e a hora que você vê, você não gosta da verdade nua e crua, você gosta da mentira reconfortante e você se sente falsamente e temporariamente feliz com ela, porque a hora que chegar a sua conta, você às vezes não vai dar conta de pagar. E é o que está acontecendo com vários alunos durante esse período de pandemia. Tem muito aluno que se perdeu. Tem muito aluno que se perdeu durante esse período e já não mais consegue manter uma rotina diária de estudo. Tem muito aluno que se perdeu durante esse período de pandemia e nem está com depressão, nem está com ansiedade, nem está com nenhum problema não. O aluno apenas não consegue realmente manter o foco, manter uma rotina de estudo, mesmo que às vezes ele tenha ambiente adequado. Uma coisa é o aluno que não tem celular para estudar, em paralelo com o computador, em paralelo com a internet e com a alfabetização digital. Esse aluno ele realmente tem uma grande dificuldade, ele realmente tem um obstáculo. Mas você que tem um celular, tem um computador, tem uma internet, tem uma família, tem uma casa, tem uma residência e não está com depressão, não está com ansiedade, não está com nada e mesmo assim não mantém uma rotina diária de estudo, você está mentindo para você mesmo. Você está criando várias mentiras confortáveis, postergando a data de seu estudo, ao invés de enfrentar a verdade nua e crua. A verdade nua e crua é que vários estudantes gostariam de estar na sua casa com o seu celular, com o seu computador, para poder estudar. E você tem tudo isso e você arranja mil e uma desculpas para não estudar.
Você muitas vezes reclama das aulas da sua escola, fala que os professores não estão produtivos. Você às vezes reclama do excesso de atividades que os professores estão passando. Você às vezes reclama que não tem um ambiente silencioso em casa. Enfim, você arranja 1001 desculpas. E lembre-se que quem é bom em desculpa nunca vai ser bom em mais nada. Uma pessoa que é boa em desculpa, ela nunca vai conseguir ser boa em mais nada, porque não importa se ela vai para medicina, para docência, para geologia, para nutrição, não importa a área profissional que ela vá. Tudo que ela for fazer, ela vai arranjar uma desculpa para o fracasso dela. Tudo que ela for fazer, ela vai arranjar uma desculpa para cobertar aquilo que ela vai fazer mal feito, aquilo que ela vai fazer bem mais ou menos, bem 50% dela ali. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Uma frase para você levar para a sua vida inteira. Na vida a gente tem que parar de dar boas-vindas às mentiras confortantes. Na vida a gente tem que parar de criar mentiras para a gente mesmo e acreditar nas mentiras do próximo. E a gente tem que enfrentar a verdade nua e crua, a verdade tal qual ela é. E a verdade é que muitas vezes você que não está estudando na sua casa, você também não estudava na escola. A diferença é que agora os seus pais estão vendo que você não estuda, porque você está ficando 24 horas dentro da sua casa. Mas na verdade, se estivesse fora da pandemia, na sua escola, você também não estaria aprendendo nada, porque você na verdade nunca estudou. Você às vezes frequentava escola, você frequentava ambientes educacionais, frequentava cursinho, frequentava faculdade, mas você sempre foi um aluno, estudante, você às vezes nunca foi. Então, durante esse período de pandemia, vários pais às vezes me ligam e falam assim: Gustavo, eu estou percebendo que meu filho não está estudando, meu filho não está conseguindo levar uma rotina estudantil. Aí eu pergunto para o pai o seguinte: ele tem computador, ele tem internet, ele tem celular? Aí o pai responde: sim. Aí meu segundo jogo de perguntas: ele está com algum tipo de doença psicológica, ou até mesmo uma doença física, uma coisa bem visível, etc, etc, etc. Você já conversou com ele sobre isso? Aí se o pai me responde não, fala assim: então é uma simples questão dele tomar vergonha na cara dele e ver que ele está preferindo mentiras reconfortantes a enfrentar a verdade nua e crua. Agora, se o aluno não tem um celular, não tem um computador, não tem internet, não tem domínio de habilidades tecnológicas, não tem paz no ambiente residencial, não tem paz em casa, e além disso ele está tendo algum problema de ordem psicológica, aí é outro caso. Aí o cara precisa dar um tempo para ele, precisa ir em busca de um psicólogo, em busca de um psiquiatra, em busca de mais atividades de lazer. Se ele já está praticando alguma, que busque mais atividades esportivas de lazer. Mas se ele não tem nada disso, você que está me escutando, me assistindo, seja você meu aluno físico, virtual, ou nem aluno meu, porém me acompanha aqui virtualmente pelo YouTube, se você não tem nada disso, você está simplesmente criando um ambiente de mentiras em torno do seu fracasso, para justificar o seu fracasso fim do ano, que ninguém tem culpa, exclusivamente você. E lembre-se que o que a gente faz na escola a gente tende a reproduzir na faculdade, o que a gente faz na faculdade a gente tende a reproduzir no serviço, o que a gente faz no serviço a gente tende a reproduzir na nossa casa com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E raro, uma exceção a essa regra, normalmente é assim. As pessoas que vão empurrando a escola com a barriga, empurram a faculdade com a barriga. Elas formam sem saber nada e não conseguem atuar bem no mercado de trabalho. E assim é nas mais diversas searas. Então esse é o momento que você deve parar de inventar desculpa. Esse é o momento que você deve parar de inventar mentiras confortantes e criar um mínimo de vergonha na sua cara e ser grato por ter uma internet, um celular, um computador, focar bastante nos seus objetivos e ir em busca deles, pagar o preço do seu objetivo. Sempre gosto de dizer aos nossos alunos que menor que o nosso sonho a gente não pode ser. É muito ruim quando a gente se torna uma pessoa menor, e bem menor mesmo que o nosso sonho, em que a gente tinha vontade de fazer um curso X, só que por ser difícil demais a gente acabou desistindo. Em que a gente tinha vontade de ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que a vida tem a parte do ser e tem a parte do ter. Mas independente se for ser ou ter, tudo na vida é na base da conquista. E é muito ruim quando você almeja grandes conquistas, seja um carro, seja uma casa, seja uma família feliz, seja passar na melhor faculdade da sua cidade, na melhor faculdade do país, ir estudar fora do país, ser o melhor profissional da sua área. E a hora que o tempo passa, a hora que a gente dá tempo ao tempo, você percebe que nada disso foi alcançado. E você vai se contentando com migalhas, você vai se contentando com pouco, e a hora que você vê, você se tornou uma pessoa chata, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não faz a mínima diferença na sociedade que atua, devido a ser uma pessoa que cria desculpas, não gera resultado, não encara a verdade nua e crua, mas diariamente cria mentiras confortáveis,
para você, para sua família e para quem mais você quiser enganar. E no fim das contas, a pessoa prejudicada é exclusivamente você. Então assim, pensa, reanalisa, veja o que você está fazendo com a sua vida. O tempo passa, você às vezes está alcançando 18 anos, às vezes já tem mais de 18 anos, às vezes você já tem 20, 30, 40, o tempo passa. O tempo passa, a conta chega, independente de você ser uma pessoa que estudou ou não estudou, que se dedicou ou não dedicou, a sua conta vai chegar. E não é todo mundo que consegue pagar a própria conta depois, os próprios boletos. Aqui eu falo conta não apenas no sentido financeiro, mas conta no sentido de tudo que você está fazendo ou deixando de fazer, vai chegar o resultado. E aí você vai ter que saber lidar com esse resultado, saber lidar com a frustração, saber lidar com ser menor do que o sonho que você planejou, ter conquistado muito menos do que você planejou, sabe? Dá tempo de você mudar, dá tempo de você acordar para a vida, dá tempo de você ver o quanto a sua vida é maravilhosa, o quanto a sua vida é bacana e o quanto vários alunos do Brasil inteiro gostariam de ter exatamente o que você tem para poder estudar e às vezes você tem e não dá, sabe? O mínimo de respeito, o mínimo de condição para poder ter aquilo que você tem, sabe? Não existe uma reciprocidade. Às vezes os seus pais, seus professores estão dando melhor, mas você não é recíproco. As pessoas dão o melhor para você e você devolve para o mundo o seu pior. As pessoas dão o máximo delas para você e você devolve ao mundo nada. Você devolve ao mundo reclamações, você devolve ao mundo desculpas, você devolve ao mundo só negatividade. Mas você nunca deu orgulho ao mundo, ao seu pai, aos seus professores, às vezes. Vamos mudar essa realidade? Lembrando que, deixando bastante claro, uma coisa é o aluno que não tem paz em casa, que não tem internet para poder estudar, nem aparelhos para isso, e está doente a partir do período de confinamento social. Isso é um caso que deve ser respeitado, mas se você não se embarca nesse caso, você não está englobado nele, você está dando tiro no seu pé. E só você e os seus pais e pessoas ao seu redor ainda não viram que você está dando tiro no seu pé. Mas o resultado vai chegar e o resultado chega para todo mundo. O resultado chega para todo mundo, independente da sua idade, independente de qual escola você está estudando, independente de qual curso você quer. Na hora que o resultado chegar, você vai ter que ser uma pessoa adulta, uma pessoa madura, para poder pagar as próprias contas. Nessa onda de mentiras surgem várias mentiras, não apenas a pessoa mentir para si mesma que, nossa, eu vou estudar amanhã, nossa, vou começar a estudar segunda. Não apenas a mentira própria, mas mentiras ao redor. Infelizmente, a gente vive uma sociedade pautada na mentira, nas mais diversas formas. Por exemplo, quando que essa pandemia vai melhorar aqui no Brasil? Bem difícil melhorar. Você, quando houve a suspensão das aulas, você pensou que as aulas iam ficar suspensas só um mês, né? Chegou o segundo mês, você pensou que ia ser só um terceiro. E eu sempre avisei a todos que estavam trabalhando e estudando aqui comigo, isso vai durar demais. E porque eu já tinha cantado essa pedra, porque eu já tinha cantado esse futuro, de que ia demorar a acabar esse confinamento de grupos que trabalham por aglomeração. Lembrando que existem várias atividades no mercado de trabalho, mas algumas atividades, elas naturalmente funcionam por aglomeração. A exemplo de igrejas, a exemplo de academias, a exemplo de clubes de futebol, a exemplo de nós, rede educacional. Você pega aí também clubes esportivos mesmo, não apenas de futebol. Então, aqueles ambientes empresariais que são fundados naturalmente por aglomeração, eu sempre disse que naturalmente eles iam demorar a voltar, mas que os outros setores que não funcionam naturalmente por aglomeração, que eles iam sim voltar. Eles iam pressionar prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente, e devido à pressão empresarial, que tem lojas, comércios passíveis de funcionamento sem aglomeração social, as pessoas iam acabar cedendo por uma questão econômica, e foi o que aconteceu. Comércios que não funcionam por aglomeração já voltaram praticamente em todo o país, claro que com restrições, medidas de higienização, mas aqueles comércios, atividades econômicas, setores que naturalmente funcionam por aglomeração, eles ainda não retornaram, a exemplo de nós, educação, e vai demorar a retornar. Isso se retornar esse ano, provavelmente tende a voltar só ano que vem. Mas por que isso demora a acontecer, o retorno geral das atividades? Demora porque as pessoas, elas vivem novamente, voltamos a esse argumento, pautados em uma grande mentira. Gente, vocês realmente acreditam que, estou dando um exemplo dos vários, que as academias, elas estão fechadas? Lembrando que algumas cidades já liberaram a abertura das academias com as medidas sanitárias necessárias para o atendimento ao público. Mas algumas cidades, e a minha é uma delas inclusive,
as academias elas ainda não podem voltar ao funcionamento. E aí você é uma pessoa ingênua, você é uma pessoa que não sabe nada da vida, acha que entende da vida e não conhece nem um pouco do mundo. Você realmente, com a sua ingenuidade toda, você acha que as academias não estão funcionando. E gente, não é uma nem duas não, são várias academias que estão funcionando. Elas estão funcionando em horários restritos, parte da madrugada, parte da noite, um pouquinho da parte da manhã, um pouquinho da parte do almoço, em que fica trancada a porta, você liga para o dono abrir a porta para você entrar, depois eles já trancam a porta de novo, e a hora que você entra nessa academia está tudo o quê? Luz apagada, escuro, de forma que quem vê a academia de fora jamais pensa que ela está aberta, e lá dentro 30, 40, 50, 60 pessoas, cada qual no aparelho, sem medida sanitária, sem higiene nenhum. Precisou de alguma luz, você liga a lanterna do seu celular. Você realmente acha que as academias da sua cidade que devem estar fechadas estão fechadas? Algumas realmente estão. Algumas os donos são conscientes, os proprietários são pessoas que conseguem ficar fechado e tem uma reserva financeira para isso. Agora aqueles proprietários de academia que não têm consciência, ou às vezes têm consciência, mas a reserva financeira apertou, não tem um capital para poder sustentar ali durante um período, está tudo aberto. E assim como eu disse, não é uma, não são duas, são várias, funcionando assim, na base da aglomeração, sem nenhuma medida de higienização. Então, quando que a gente vai sair dessa pandemia? Quando que isso vai acabar? Vai demorar demais. Vai demorar demais, principalmente em razão de que o Brasil é o país do jeitinho. As pessoas dão um jeitinho brasileiro para tudo. As pessoas enganam, as pessoas mentem, as pessoas criam mentiras. E assim como eu te disse, tem mentira apresentada com roupas da verdade que você acredita. As pessoas falam para você que as academias não estão abrindo e você acredita nessa mentira trajada de verdade. Ao invés de enfrentar a verdade nua e crua, ir atrás e perceber que realmente tem várias academias na sua cidade abrindo, sem poder abrir, sem ligar a luz para ninguém perceber, abrindo porta aluno por aluno para poder participar das atividades esportivas ali. E assim como eu te disse, isso é uma questão de necessidade financeira. Esses proprietários de academia, esses donos de academia, se eles tivessem com a vida feita financeiramente, eles não recorreriam a isso. Mas devido a uma necessidade financeira extrema e a não colaboração da prefeitura, eles acabam recorrendo a esse método. Seria de melhor tom que a prefeitura acabasse de liberar essas atividades, só que com as devidas medidas sanitárias. É melhor fazer uma liberação, igual já foi feito com base em outros comércios, em outras empresas, só que com uma fiscalização adequada, com uma higienização adequada, do que continuar às escondidas, continuar na clandestinidade, só que sem nenhuma medida sanitária dentro desses ambientes. E a mesma coisa para a escola. Você realmente acha que existem cursinhos na sua cidade que não estão abrindo durante um dia só na semana para poder ministrar determinadas aulas durante o dia todo? Estão. Infelizmente o Brasil é o país da corrupção. Infelizmente a gente é mundialmente conhecido por N características, mas uma das principais é nosso alto nível de corrupção. Você pega, por exemplo, o Ministério da Educação, que ontem era para ter iniciado as inscrições para a segunda rodada do SISU. Aí não iniciou, certo? Divulgou uma nova data informalmente por rede social, depois realizou uma medida por meio do Diário Oficial da União para oficializar a postergação da data de início da inscrição da segunda fase do SISU. Só que, a bem da verdade, tem diversos comentários de bastidores dentro do mundo da política que falaram que foi de improviso, que o pessoal do Ministério da Educação esqueceu, olha a gravidade disso, esqueceu que na data de ontem deveria iniciar a segunda rodada de inscrição do SISU. Olha a gravidade disso, olha a gravidade da situação em que você e a sua equipe, responsáveis pela educação de um país, em que falharam no último Enem, uma falha extrema, que diversos processos surgiram a partir disso, não bastasse uma falha na correção do último Enem, vocês esquecem de iniciar a data do SISU. Não estão com essa data a tempo para os alunos, e aí vocês informalmente divulgam isso pela rede social, para depois fazer de forma oficial nos canais de comunicação oficial do Ministério da Educação, do INEP, etc, etc, etc. Aí vem novamente uma mentira de que foi postergado para uma melhor estruturação, não sei mais o que, e você prefere acreditar nessa mentira, trajada de verdade, do que na verdade no cru, em que as pessoas que estão sendo pagas pelos seus impostos e pelos meus também, esqueceram de você, de criar a data no site, para você poder fazer a inscrição na segunda rodada do SISU, e você novamente, devido a N fatores,
ingenuidade, querer acreditar na mentira, não ter vivência de mundo, vai acreditando numa série de mentiras, e a hora que você vê, você não conseguiu chegar em local algum. Você não conseguiu chegar em local algum, conquistar pouquíssimas coisas na vida devido ao fato de que você sempre criou mentiras para você mesmo e acreditou nas mentiras do próximo. Por exemplo, mentiras de colegas de trabalho meu que eu tenho visto na minha cidade, em outras cidades também, mentira na área da docência. O professor está ministrando a aula online e aí de repente fala assim: poxa, a internet caiu. A internet caiu e aí depois na aula da outra semana a internet cai de novo. E a hora que a gente vai ver, a internet não caiu. O professor mentiu que a internet caiu para não dar aula para você. Feio, né? Feio, asqueroso, mentiroso, mas é a realidade, infelizmente. Igual tem vários professores que passam 1001 atividades para vocês e não leem nenhuma. Isso no período presencial e mais agora ainda no período virtual. Por exemplo, alguns alunos meus que estavam na faculdade entraram em contato comigo para poder esclarecer algumas dúvidas em relação à educação universitária durante esse período de quarentena. E aí uma das dúvidas foi concernente às atividades. Eles falaram: Gustavo, tem 1001 trabalhos, etc, etc, etc. E aí eu não estou com cabeça para poder postar isso tudo, nem acho que está valendo a pena, etc. O que você me recomenda? Falei assim: primeiro, faça um teste. Faça um teste, embora seja um teste, eu já tenho certeza do resultado dele. Para esse professor, para esses professores XYZ que eu conheço, são colegas de trabalho, posta a atividade em branco. Posta o arquivo PDF, o arquivo Word, coloca o nome do arquivo direitinho, mas coloca o conteúdo do arquivo em branco. Eu falo assim: Gustavo, certeza? Eu falei assim: não, certeza. Qualquer coisa vocês falam comigo, se acontecer alguma coisa eu converso com esse meu colega de trabalho, esses meus colegas de trabalho. Postaram, não deu outra. Ganhou total na atividade, ou 90% do valor da atividade. Postando a atividade em branco. Vou repetir para você. Postando a atividade em branco. O professor não se deu ao trabalho de clicar no arquivo PDF e abrir para poder ver, né? Nem ler não, só para poder ver se tem alguma coisa, e nem clicar no arquivo Word. E o professor deu presença, deu nota, ainda descontou alguns décimos e outros ganharam um total. Aí você para analisar mais uma dessas mentiras, em que as várias situações vão criando uma onda de mentiras e você se vê envolto. Daqui uns dias você vai afogar nesse conjunto de mentiras e eu quero te salvar antes de você afogar nesse conjunto de mentiras que tem fora do período de quarentena, período presencial, mas agora também perpetua e de outras formas nesse período virtual, nesse período não presencial da atividade acadêmica e dos mais diversos setores, em que seus professores enchem você de atividade e alguns professores corrigem tudo direitinho. A gente ainda tem muito professor honesto, a gente ainda tem muito professor que realmente é preocupado com a sua aprendizagem, que realmente quer que você tenha um futuro melhor que o dele ou tão bom quanto o dele. Só que infelizmente existe uma camada de colegas de trabalho que não lê, não trabalha, está ganhando dinheiro assim, ó, à toa, enganando você, e você fica feliz em ser enganado. E no fim da história está todo mundo sendo enganado, está todo mundo mentindo um para o outro. E aquelas pessoas que têm o necessário discernimento não estão sendo enganadas, estão vendo professores que corrigem, estão vendo professores que não corrigem, não estão criando mentiras para si mesmos, estão atingindo metas diárias de estudo, e elas preferem ver a verdade nua e crua, ao invés da mentira trajada de verdade. Infelizmente essa é a realidade.